Bom dia, bom dia. Tudo bem, irmãos? Dá paz para a pessoa do teu lado em nome de Jesus. Pode sentar, atende lá o abençoado, tá aí do lado de fora. Pode sentar, meus irmãos. Podia bater mais devagar um pouquinho, né? Mas tá bom. É só para entrar ali. Tá bom, meu irmão? À vontade. Irmãos, olhando para cá, tudo a paz de Jesus. Deixa eu falar para vocês, pessoal, que a partir do dia 25 até o dia 31, do dia 25 até o dia 31, nós vamos ter aquela semana bendita, abençoada que tivemos há uns 2 meses atrás, que é a semana da resposta, tá certo? A gente vai passar uma semana como fizemos no mês passado e foi assim uma verdadeira bênção de Deus. Nós passamos uma semana tendo cultos todos os dias. E eu vou dizer para vocês, mas que semana em que Deus ele nos trouxe tantas respostas. Coisa assim linda, maravilhosa. Então, do dia 25 desse mês até o dia 31 desse mês, a gente vai ter mais uma semana da resposta. E aí eu vou falar para você, nos próximos dias, sobre um jejum que nós iremos fazer. Tá certo? Porque é um momento assim glorioso da gente se conectar com Deus. Jejum é bom demais, né? Oração, jejum. Eu estou num propósito de 3 dias, encerrando hoje, com a minha esposa, né? De jejum e de oração. Então todo dia a gente está levantando 5 e pouco da manhã para orar, abrir um propósito, eu e ela. E isso é bom demais, nos conecta com Deus, traz assim céu na terra. A gente precisa fazer isso. Então, nessa semana da resposta, a gente vai fazer um jejum. E eu vou explicar para você com detalhes como vai ser. Mas vamos à Bíblia. Trouxe sua espada? Não? Trouxe ou não trouxe? Êxodo, capítulo 2. Êxodo, capítulo 2. Hoje, nós vamos falar sobre os planos de Deus não podem ser frustrados. Você pode repetir isso comigo? Diga: os planos de Deus não podem ser frustrados. A gente vai falar sobre isso. Eu vou ser objetivo aqui na palavra, mas eu quero que isso aqui que você vai ouvir sirva para você fortalecer tua fé. Você crê nos planos de Deus para a sua vida? Existem aqueles planos de Deus que são coletivos, são para todas as pessoas, mas existem aqueles planos de Deus que eles são individuais. São planos que Deus tem para você, mas Ele não tem para mim. E vice-versa. Planos que Deus tem para mim, mas não tem para você. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Êxodo capítulo 2 é uma continuação, né? A gente está numa crescente. O versículo é o de número 1. Preste bem atenção na leitura, para você, ao ler, depois entender direito. Diz assim, ó, versículo 1 em diante. E foi-se um varão da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu, e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. Vamos parar por aqui para a gente ir devagarzinho e a gente entender, pessoal. O que estava acontecendo aqui? O faraó, isso a gente vem meditando desde a sexta-feira.
O faraó, ele foi aumentando a pressão sobre o povo hebreu. Lembra que o povo hebreu, eles estavam habitando dentro do território dos egípcios. Eles estavam crescendo a ponto de crescerem em números mais do que a população egípcia. E estarem mais fortalecidos do que os egípcios. Isso é perigoso para uma nação. Você imagina você ter um outro povo dentro do teu território, crescendo mais do que o teu povo e se fortalecendo mais do que você. Então, o faraó fez pressão. Primeira pressão qual foi? Ele deu uma ordem às parteiras. Toda criança que nascer dos hebreus, do sexo masculino, vocês matam na hora do parto. Aí as parteiras, aprendemos na quarta-feira, elas temeram a Deus. Não vamos fazer isso não. Elas deram a desculpa dela lá, porque as hebreias, elas são vivas. Não é? Elas são vivas. Quando a gente chega, o menino já nasceu. Ah, é? Quer dizer que quando vocês chegam para fazer o parto, o menino já nasceu? Pois bem, vou baixar um outro decreto. Qual foi o decreto do faraó? Vamos fazer o seguinte. Todo menino do sexo masculino que nascer dos hebreus, pega eles e você joga no rio. O camarada, irmãos, era cruel. Espírito mesmo assim de genocida. O cara era maligno. Todo menino que nascer dos hebreus, joga no rio. Joquebede, a esposa, e Esrom, o marido, 2 da tribo de Levi. Eles se casaram e nasceu um bebê. A Bíblia diz que o menino era formoso. Para toda mãe, o seu filho é lindo. Para toda mãe. Diz aqui o texto que o menino era formoso. E a mãe não quis. Nem se ele fosse feio, ela queria fazer isso. Mas a mãe não quis desfazer da criança. Irmãos, ela conseguiu esconder o menino por 3 meses. Tenta imaginar como que era a pressão psicológica que havia sobre a mãe. Porque 3 meses ainda está pequenininho. Ainda está mamando ainda. Então ela escondeu o menino por 3 meses. Ela estava correndo risco de vida. E começou a dar aquela confusão na cabeça dela. O que eu faço? Porque se descobrir o menino, vão matar ele a sangue frio. E pode até me matar também. O que eu vou fazer? E aí veio na cabeça dela uma ideia. Eu vou fazer uma arca pequena de junco, colocar betume, um material que eles usavam no passado. Eu vou colocar um betume e vou pegar o menino e vou esconder ele ali nos juncos, perto juntos no rio Nilo. E assim ela fez. Não podia mais esconder porque o menino começou a chorar, chamava a atenção. De repente, sei lá, algum guarda egípcio passasse e ouvir o choro do menino. Lá dentro ele entraria a sangue frio, irmãos. Pegaria o menino, sei lá, degolava na frente da mãe, ou fazia uma coisa pior, sei lá, tomaria a pulso. E isso é um desespero. Então a mãe pega, faz uma arca de junco, põe o bebê dentro, e não é tão fácil. Você não está pegando um boneco que você tem em casa que você quer jogar fora. Você está pegando o teu filho, né? O teu filho, que você ama. Que você está amamentando ele durante 3 meses. E que você se apega a ele antes mesmo dele sair do ventre. Pega a criança, põe no cesto e coloca ali no rio Nilo. Aí olha o que acontece quando o bebê está ali no cesto à borda do rio Nilo. Versículo 4. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. Para por aqui. Está lá o menino no cesto. A irmã dele está a uma certa distância aqui, ó. Acho que a mãe dele deve ter dito assim: vá para lá, minha filha, e fica observando o que é que vai acontecer. Fique vigiando. Alguém chuta aqui quem que era essa irmã? Miriam. Miriam, a irmã mais velha de Moisés, porque aqui era o Moisés, né? Mais na frente a gente vai ver isso. Era o Moisés. E a Miriam ficou de longe. Acho que a mãe deve ter dito a Joquebede: ó, fica observando
de longe, para não levantar suspeita, para ver o que é que vai acontecer. E a Miriam ficou de longe. Eu fico imaginando o coração da mãe, em casa, choroso, desesperado. E o coração da irmã, porque era o irmãozinho dela, irmão caçula dela. Ela estava se desfazendo dele como se desfaz de qualquer coisa. Ela ficou de longe observando. 5. E a filha de Faraó, a filha do rei, viu? A filha do homem mais poderoso da nação, desceu a lavar-se no rio. E as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos. E enviou a sua criada e a tomou. Para por aí. Naquela época não tinha chuveiro, não tinha banheiro, como a gente tem hoje, nada disso. Então era comum descer ao rio para tomar banho. A filha do rei, do homem máximo da nação, desceu ao rio Nilo para poder tomar um banho. E as suas donzelas, suas criadas, foram com ela. De repente, a filha de Faraó observa uma coisa estranha. Uma arca bem trabalhada, ali escondida nos juncos, na beira do rio. Ela fala com a criada dela, e vai lá e pega aquela arca que está ali, ó. A filha de Faraó. Versículo 6. E abrindo-a, viu o menino. E eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Para. A filha de Faraó pega a arca na mão, abre, e o que é que tem lá dentro? Um bebê chorando. Qual será que seria a sua reação? A reação dela foi sentir compaixão. E ela disse: dos filhos das hebreias é este bebê. Com certeza. Meu pai ordenou que elas se desfizessem das crianças. Então essa aqui é dos filhos das hebreias. O que é que ela faz? 7. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei eu a chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti? Para por aí. Quem estava observando de longe? Miriam. Ela era o quê do menino que estava no cesto? Irmã. Quando ela viu a filha de Faraó com o cesto na mão, ela chega, ei, psiu! Ela se antecipa. A senhora quer que, assim, bem empolgada, né? A senhora quer que eu chame uma ama das hebreias para cuidar do filho da senhora? Desse bebê aqui? A senhora quer que eu chame? Esperta, né? Miriam. Olha o que a mulher fala, a filha do poderoso. Versículo 8. E a filha de Faraó lhe diz: vai. E foi-se a moça, olha aí, ó, e chamou a mãe do menino. Hã? Ela foi e chamou a mãe dele, a mãe dela, né? Tá vendo aí? Mãe, você não sabe o que aconteceu. O que foi, minha filha? Ela ficou esperando, né? Alguma notícia boa, ruim. Só que a menina veio com um semblante feliz. A filha do Faraó viu o cesto lá no Nilo, pegou o cesto, viu o menino chorando. Eu me antecipei e fui a ela, perguntei se ela queria que chamasse alguma das hebreias para cuidar do menino. Mãe, é a senhora. Imagina a alegria. Versículo 9. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-o. Eu te darei o teu salário. Está vendo aí? Como é que são as coisas? Além de estar querendo o filho dela, ela está recebendo um salário para cuidar do filho dela, que ela acabou de se desfazer dele, né? Por força. E eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou. E chamou o seu nome, leiam vocês, e disse:
porque das águas o tenho tirado. A mãe criou o menino até ele ficar grande, não sabemos ao certo até que idade. Pode ser que o grande aqui seja quando ele foi desmamado. Então vamos jogar aí uns 2, 3 anos de idade. Ou não. Pode ter sido quando ele completou os seus 6 anos de idade, 7 ou 12, não sabemos. Ele era já grande. Mas a mãe, ela teve tempo suficiente, irmãos, para poder cuidar daquela criaturinha que ela colocou no mundo, ela poder abraçar, beijar, tê-lo com ela, cumprir o papel dela como mãe até certa idade. Não é? E esse Moisés aqui crescer sabendo realmente, verdadeiramente, quem que era a mãe dele. Ou seja, os planos de Deus, eles não podem ser frustrados. Às vezes, assim como Joquebede, nós somos forçados a espremer para fora das nossas vidas um plano de Deus. Foi o que aconteceu com ela. A pressão sobre os hebreus estava aumentando. Eu acredito que muito mais pela vida do menino do que pela dela, ela fez aquilo. Porque ela sabia que os soldados egípcios, pessoal, eram homens sanguinários, que cumpriam as ordens de Faraó a qualquer custo. Ela sabia que se um soldado passasse ali e ouvisse o choro do menino, ela sabia, eles vão entrar aqui, vão pegar o menino e vão degolar a sangue frio, ou então vão pegar, tomar na força, vão jogar no rio, vão matar. Então, eu vou ver o que é que eu posso fazer para, no mínimo, tentar preservar a vida dele. Então, a circunstância forçou aquela mulher a espremer para fora da vida dela aquela criança. E às vezes isso acontece com a gente. Situações acontecem e vão nos espremendo, e vão nos apertando, irmãos. E parece que a gente vai colocando para fora da nossa vida uma coisa que tanto nós amávamos, que tanto nós desejávamos, que tanto nós sonhávamos, colocávamos ali como plano, propósito, projeto para a nossa vida. Aí chega um tempo que a gente diz assim, não, isso aqui não dá mais não. Isso aqui não vai mais acontecer não. O tempo passou, a idade passou, as pessoas não acreditam, estou sendo forçado a isso, a aquilo e a mais isso. A gente começa a pensar uma porção de coisas e a agir de uma maneira que a gente se sente forçado a espremer para fora da nossa vida aquilo que é um plano, um projeto de Deus. Mas só que os planos de Deus não podem ser frustrados. Quando você está na presença de Deus, no temor de Deus, servindo a Ele com todo o teu coração, você pode ter certeza que aquilo que Deus tem para a sua vida vai se cumprir. Porque eu vejo aqui os dois lados, o lado da mãe de Moisés e o próprio lado de Moisés. A mãe dele é que ela teve um filho, qual é a mãe que quer se desfazer do seu filho? Mas só que Deus só interage com pessoas que oram. Deus só interage com pessoas que oram. Repete comigo, Deus só interage com pessoas que oram. Quantas hebreias tiveram que se desfazer dos seus filhos? Quantas hebreias, de repente, tiveram seus filhos tomados à força, degolados na frente dela? Mas eu acredito que Joquebede deve ter orado, devia buscar Deus. Deus, o Senhor me deu isso aqui. E orava, e chorava, e clamava. Então eu vejo o lado dela de querer exercer o papel de mãe e poder criar aquele menino, mas por força de lei, por força psicológica, emocional, ela teve que se desfazer daquela forma, mas o menino voltou para ela poder exercer o papel de mãe, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. E por outro lado eu vejo Moisés. Moisés que Deus com certeza, desde o ventre,
já tinha um plano na vida dele. E você conhece pelo menos um pouco da história de Moisés. Qual o crente que não conhece pelo menos um pouco da história de Moisés? E esse menino que podia ter tido um fim trágico, a filha de Faraó estava submissa às leis do pai, às ordens do pai, do sanguinário, maldito e endemoniado pai. Estava sujeito às ordens dele, mas ela simplesmente, quando pega aquele cesto, vê o menino chorando, ao invés de entregar e dizer mata, porque é das hebreias, então vira o cesto aí, deixa ele morrer afogado, deixa o rio levar. Não, 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 não. A Bíblia diz que ela sente compaixão, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Se você está orando, os planos de Deus não podem ser frustrados. Aquilo que é seu, aquilo que é para você, e porventura foi tirado ou foi exprimido, isso vai voltar para a sua mão em nome do Senhor Jesus. Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Não podem, pessoal. Voltou para a mão de Joquebede, o filho, ainda voltou com salário pago para ela cuidar do próprio filho dela. Imagina, porque Deus faz muito mais além do que aquilo que pedimos e pensamos. Deus, além de ter que cuidar do menino, o Senhor me deu uma folga financeira. Não é verdade? O Senhor me deu uma folga financeira. Sou funcionária do Palácio Real agora. Imagina aí. Eu sou funcionária do Palácio Real. Coisa que ela nem imaginava, pessoal. Uma civil do povo hebreu. Uma pessoa qualquer. Uma escrava do Egito. Agora Deus a tornou funcionária do Palácio Real, assalariada, para cuidar do seu próprio filho, amamentar e vê-lo crescer, para depois colocar o filho dela em boas condições, porque ela ia entregar logo em breve o filho nas mãos da filha de Faraó. Ou seja, venhamos e convenhamos, não estaria entregando nas mãos de qualquer pessoa, né, pessoal? Porque é a filha do rei, e com certeza ela teria uma boa condição, ele teria uma excelente condição de vida, uma excelente criação. Tanto que assim foi. Segundo alguns dizem, Moisés foi um camarada muito bem preparado lá no Egito. Aprendeu a ciência do Egito, um homem muito estudado, aprendeu astrologia e outras coisas mais, um homem muito bem preparado lá no Egito. Ou seja, os planos de Deus não podem ser frustrados. Repete comigo, os planos de Deus para a minha vida, para o meu futuro, para a minha família, nunca serão frustrados. Aplauda o Senhor bem forte por isso. Os planos de Deus nunca podem ser frustrados. Nunca, pessoal. Eu acredito que você tem planos de Deus para a sua vida, para a sua família, para a sua história. E você tem colocado isso diante do Senhor. E aí eu vou ler um texto que eu li com as pessoas na quarta-feira. Salmos 37. Eu gostaria que você prestasse muita atenção nisso. Salmos 37. Deus diz na sua palavra, agindo eu, quem impedirá? Quando Deus está no negócio, quando Deus interage com você por meio das tuas orações, porque Deus só interage com quem ora. Se você orar, se você buscar Deus de verdade, se você fizer propósitos com Ele, Deus vai interagir com você. Você está trazendo Deus para interagir com você. Quando você assim faz, irmãos, os planos de Deus jamais podem ser frustrados. Jamais. Salmos 37, para a gente caminhar aqui para o final. O versículo é o de número 3. Ele diz, confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Confia no Senhor. E ele diz assim, e faz o bem. Faz o que é certo, vive corretamente. Vive para Deus. Aí o salmista diz, você vai habitar na terra. Você está habitando na terra? Pronto. Habitarás na terra.
e verdadeiramente serás alimentado. Ou seja, ampliando essa palavra aqui, serás alimentado, serás atendido, serás suprido, serás abençoado, serás alimentado. Versículo 4, ele diz: deleita-te também no Senhor. Em outras palavras, ele está dizendo assim, além de confiar, você tem que se deleitar em Deus, ter prazer nele. Não adianta apenas confiar em Deus. Quantas pessoas enchem a boca e dizem, eu confio em Deus. Mas tem que se deleitar, tem que ter prazer nele, irmãos. Tem que ter prazer nele. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Me responde uma coisa, existe algum desejo no teu coração para esta vida? Existe algum desejo? Está aqui, ó. Ele diz, tenha prazer em Deus, que Ele vai conceder o que o teu coração deseja. É claro que quem está servindo a Deus não vai desejar coisa errada. Não vai desejar o marido da outra, a mulher do outro. Não vai desejar o que é pecado. Então, se você tiver prazer em Deus, Ele diz, Ele vai conceder o que o teu coração deseja. 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Lê o restante. E Ele tudo fará. Entrega o teu caminho ao Senhor. Eu explicava para as pessoas. O que é entregar? Quando Ele fala teu caminho, Ele está falando tua vida, teus projetos, tua história, tudo. O que é entregar? Quando você entrega algo, aquilo deixa de te pertencer. Quando você entrega algo, aquilo deixa de te pertencer. Ele está dizendo assim, entrega teu caminho, entrega a tua vida, entrega teu futuro, entrega a tua história para Deus. Ou seja, tua vida tem que deixar de te pertencer. Entrega teu caminho ao Senhor e confia nele. E o mais Ele fará. Será que a tua vida pertence a Deus ou será que ainda te pertence? Você tem que analisar isso. Será que a tua vida pertence a Deus ou será que ela ainda te pertence? Às vezes a nossa vida ainda nos pertence. Nós não estamos ainda inteiramente entregues para Deus. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. 6. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Não se desespere, não te indignes por causa disso. Joquebede, olha isso. Meu Deus, esse maldito desse faraó. Como é que ele tem coragem de fazer uma maldade tão grande com as crianças? Como é que pode um negócio desse? Deixa a ira. Não te indignes por causa daqueles que projetam maus intentos. Qual é a nossa saída? Ora. Nada como você levar uma causa injusta ou uma pessoa que está praticando a injustiça diante de Deus em oração. Nada como você faça isso, porque Deus é o nosso justo juiz. Eu acredito que foi isso que Joquebede e Esrom fizeram. Vamos orar a Deus aqui, porque a gente vai ter que se desfazer do nosso filho para tentar preservar a integridade física dele e a nossa. E oraram, e Deus interage com quem ora. Deus interage com quem ora. Deus interage com quem ora. Mas é aquela oração, irmãos, de confiança. Não é aquela oração de incredulidade. Não é aquela oração de desespero. É aquela oração que quando você chega para Deus, você falando com Ele, você mostra confiança. E imagine Joquebede nessa posição. Orando a Deus, dizendo, Deus, o Senhor sabe o motivo. Aqui. Fez a arca de junco, pôs o menino lá dentro. E o plano de Deus não foi frustrado. Irmãos, Deus quer tanto interagir com a gente. Deus quer tanto legalidade para agir nas nossas vidas. Mas nos falta, muitas vezes, oração. Eu não falo daquela oração que a gente faz
de suco de chuchu, e você pega e vai dormir e diz: Deus, eu entrego a minha vida e seja feita a tua vontade. Aí você vai acordar: Deus abençoe meu dia, bocejando ainda. Toma conta de tudo em nome de Jesus, amém. Não. A Bíblia fala sobre a perseverante oração. Fala sobre isso. É aquele tempo que você separa ali para se gastar com Deus, sem se distrair com nada, e buscar Ele. A Bíblia fala sobre a perseverante oração e nos ensina. Não fará Deus justiça, escute, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que lhes pareça tardio, digo-lhes que depressa Ele lhes fará justiça. Perseverante oração. Jesus chega para os discípulos: vocês não podem orar nem uma hora comigo. Ele não estava falando, eu acredito que ele não falava do tempo de 60 minutos, mas de um tempo necessário para você se entregar no mundo espiritual, entrar em conexão com Deus, deixar fluir o Espírito Santo na sua vida. De repente eles fizeram a oração suco de chuchu, irmãos. Jesus foi mais adiante a orar, os discípulos lá reunidos. Ele pediu para a gente orar. Vamos orar aqui, Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, abençoa, Pai. Começaram a bocejar para cair no sono. Esther chama o povo, a nação, para 3 dias de jejum e de oração. Cristo disse aos discípulos: existem castas e esta é uma, que só sai com jejum e com oração. Paulo disse para a igreja: orai sem cessar. Pedro recebe a revelação de que o evangelho tinha que ir além fronteiras. Quando ele foi para a casa de uma irmã fazer uma refeição e a refeição não estava pronta, ele sobe para o andar de cima e ele vai orar. Você vê que são momentos de orações em que Deus traz resposta, traz revelações, abre caminhos, traz o céu à terra, faz milagres, sempre através da oração. E quando nós ouvimos dessa necessidade de orar e de jejuar, a gente logo se cansa, a gente logo se incomoda, porque é algo que vai mexer com a nossa rotina, vai mexer com a nossa carne. Se eu fizer jejum, vou ter que me abster de alimentos, me abster de prazer, me abster disso. E sei lá, eu começo a orar também, eu não tenho muitas palavras para orar, não tenho muitas palavras para falar com Deus. Então são coisas que mexem com a nossa rotina, com o nosso tempo, com a nossa carne. E a gente não quer quebrar a carne para poder ter esse envolvimento com Deus, mas isso é extremamente necessário. Deus só interage com quem ora. Deus só interage com quem ora. Então eu não imagino uma Joquebede alheia ao que está acontecendo. E seguindo a bunda do boi. Igual todo mundo está fazendo, eu vou fazer. Diz que o gado segue um atrás do outro, porque eles vão seguir na bunda do outro que está na frente. Aí tem esse ditado: seguir a bunda do boi, vai seguir na bunda do outro e vai para o pasto. Tem gente que é assim, não, ela não foi nesse ritmo. Eu imagino uma Joquebede orando a Deus, apresentando aquela situação a Deus. Deus, esse menino aqui, ele tem promessas. Nosso pai Abraão, Isaac, Jacó, nossos pais espirituais, tem promessa, ele é do teu povo. Eu sou mãe dele, o Senhor me deu isso aqui. E imagina ela orando a Deus, e Deus vai e cria toda aquela situação para devolver o filho para ela poder ter a alegria de criar o menino, para ela poder, depois que o menino fosse crescido, entregá-lo no palácio real e ele ser criado com os reis e ser preparado para um propósito extraordinário de Deus. Se você está orando, ainda que pareça estranho como as coisas estão acontecendo, mas o plano de Deus não vai ser frustrado. Vou repetir. Se você está orando, ainda que pareça estranho como as coisas estão acontecendo, o plano de Deus não será frustrado. Repete para fixar em você. Diga: ainda que pareça estranho como as coisas estão acontecendo, eu estou orando e o plano de Deus não será frustrado. Você acredita nisso? Volta lá para a gente encerrar. Êxodo capítulo 2. Volte lá.
Glória a Deus. Capítulo 2, versículo 9 e 10. Então lhe disse a filha de Faraó, falando para Joquebede, né, a mãe: leva este menino e cria-mo, eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Você consegue imaginar a cara de Joquebede olhando para a filha de Faraó, dizendo assim: pega esse menino e cria, sem a filha de Faraó saber que ela era a mãe dele? Você consegue imaginar, ou tentar imaginar a cara dela? Hã? Olhando assim, com lágrimas nos olhos, e dizendo: meu Deus do céu, o Senhor está me devolvendo aquilo que tomaram de mim. O Senhor está me devolvendo a minha alegria, a minha felicidade. O Senhor está me respondendo a oração. O Senhor está me permitindo criar aquilo que o Senhor gerou dentro de mim, que me foi tirado. Imagina. Só que ela não podia nem chorar, porque senão ia dar brecha, né? Por que você está chorando? Hã? Por que você está chorando? Não, nada não, nada não. Ela tinha que segurar. Depois que ela pegou o menino nos braços, no próprio cesto, aí pronto, ela pode dar as costas e desabar em choro. Ela chega em casa e imagina com o menino no cesto, coloca ele num canto, abraça, ora a Deus, de joelhos, em lágrimas, agradecendo. Há dias em que nós oramos pedindo socorro, mas há dias que nós oramos em lágrimas, só de agradecimento. Que isso aconteça com a sua vida. Há dias em que nós oramos com choro, porque a dor está grande. Mas também tem dias, irmãos, que nós oramos em lágrimas, só de agradecimento. O dia chegou para essa mulher aqui. E foi rápido. Já orou chorando com dor? Perda, decepção, traição, desespero. Já? Não? Já. Lembro de uma vez que era de madrugada, 2 horas da manhã. E sabe quando você está assim, você não está nem aí, você está desesperado e parece que você perde o medo, você não está nem... Está passando por um estreito. 2 horas da manhã, isso lá em Fortaleza. Praça José de Alencar, mais conhecido como Praça dos Ladrões. Alguém conhecia aqui, já conhecia o José de Alencar? A Praça dos Ladrões. Eu estava na igreja assim, no altar, 1h pouco da manhã. Mal. Falei, quer saber, meu? Eu vou dar uma volta e dar um giro. Aí saí 2 da madrugada, fui olhar para a praça, olhar para o tempo. Tem dia que a gente chora de desespero, pessoal. Mas também tem dia que a gente chora de alegria pela resposta que veio. Aqui, ó. Vai lá, cria o menino. Eu não vou pagar o teu salário. Deus é brincadeira, né? Parece que o inimigo faz hora com a nossa cara, Deus vai lá e pega e muda o quadro, né? Eu que vou fazer hora com a cara dele agora. A mulher está pagando um salário para a mãe do menino criar ele. É brincadeira um negócio desse. Porque Deus faz muito mais além. A Bíblia diz: envergonhados e confundidos serão todos aqueles que não creem no Senhor dos Exércitos. Se a mãe do menino era pobre, não sei qual era a situação financeira de Joquebede e Esrom eram escravos, agora tinha um salário para criar os filhos deles, sem ter pedido, sem ter ido buscar. Tem dia que você chora, você ora com lágrimas por causa da dor, mas tem dias que você chora com lágrimas e ora agradecendo pela resposta que veio. E que esse dia chegue para ti. Eu sei que você já teve muitas alegrias, mas às vezes tem aquela que está te incomodando.
Às vezes tem aquela que está te perturbando. Em nome de Jesus, que chegue o dia e não demore de você chorar na presença de Deus, mas de alegria, agradecendo pela resposta que veio. Em nome de Jesus. Esse dia vai chegar. Você crê? 10 para a gente encerrar. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou o seu nome Moisés, e diz: porque das águas o tenho tirado. O menino já era grande, agora chegou a hora de entregar o menino para o palácio. Daqui, como a senhora me pediu, eu fiz. Mas Moisés sabia que aquela era a mãe dele, né? Ela confidenciou isso para ele. Ó, aconteceu isso. Mas fica na sua. Sei lá o que é que Moisés falava para a mãe dele. Se já era grandinho, já tinha entendimento. Conhecia a história dos hebreus. Conhecia as promessas dos patriarcas. Que os hebreus faziam isso. Desde criança eles ensinavam para os filhos as histórias e promessas dos seus antepassados. Meu filho, nós temos como pai Abraão, Isaque e Jacó. Deus fez promessa para eles. E uma das promessas foi que um dia nós iríamos sair daqui do Egito e voltar para a nossa terra. Então, desde pequenininha ela já semeava no coração do filho dela que ela não tinha colocado o nome de Moisés. Não sabemos qual é o nome que a mãe colocou. Não era Moisés. Quem colocou Moisés foi a filha de Faraó. Não sei que nome que ela chamava. Mas Deus tem uma promessa para a gente. Sei lá quantos anos Moisés tinha, a compreensão dele, mas de repente, se já tinha uma compreensão, ele diria: mas um dia a gente vai sair daqui. Um dia a gente vai sair daqui. E nem sabia ele. E seria ele mesmo que seria o líder que iria conduzir aquela migração. Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Porque Deus nos surpreende. Porque Deus faz muito mais além do que aquilo que pedimos ou pensamos. Deus vai te surpreender. Em nome de Jesus. Deus vai te surpreender. Eita glória. Fica de pé. E nós vamos orar. Deus vai te surpreender. Você acredita nisso? Fica na presença, irmão. Não vacila. Não vacila na presença de Deus. Porque Deus vai te surpreender. Deus faz coisas simplesmente absurdas. É incrível. O agir de Deus é incrível. Né? Deus é incrível na sua essência. O agir dele é incrível. Deus gosta de surpreender, sabia? Deus gosta de surpreender. Ele pega uma improvável. Maria, uma aldeã, pobre, desconhecida, e coloca o filho dele na barriga daquela mulher. Ele pega uma improvável, que não tinha expressão social nenhuma. E que ninguém acreditaria nem investiria na história dela, na mentira dela. Ele faz coisas improváveis. Ele pega um pescador desacreditado para os padrões culturais e sociais daquela época. Um cara iletrado, sem estudo, sem preparo, e coloca ele para ser o primeiro líder da igreja. E para quem está acompanhando a jornada Atos, eu já estou no 8º dia só do discurso de Pedro. No 8º dia, já indo para o 9º dia. Só do discurso. E a primeira pregação de Pedro,
O cara ganha quase 3.000 almas. A gente vai ver isso na jornada. Primeira pregação do cara. Ele ganha quase 3. Você imagina a igreja crescer de 120 para 3.000 em um dia. Não acontece com nenhuma igreja isso, né? Cresce de 120 pessoas para 3.000 membros. Porque Deus faz coisas, irmãos, que nos surpreendem. Às vezes você pensa, Deus pega e dá uma volta por outro lado assim. Ó. Aí vai trabalhando de uma maneira que você nem espera. Deus pega o assassino. O cara que mais está causando males à igreja do Senhor naquela época. Que todo mundo queria a morte dele. Até os próprios cristãos. O cara pega o cara mais cruel, que está fazendo mais mal, e usa ele para ser o maior de todos. Como é que pode um negócio desse? Não dá para entender. Ele não tinha que ser morto enforcado, ou crucificado, ou esfaqueado, ou cortado na espada. Como é que Deus pega? Criatura de Deus, entenda que Deus não trabalha do jeito que você pensa. Você ora, entrega, e Ele sabe como fazer. Porque os meus pensamentos não são como os vossos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos, mais altos do que os de vocês. Às vezes você fica estipulando, conjecturando, aquela pessoa da minha família vai se converter assim, 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 assado. Aí você cria cenas na sua cabeça, como é que isso vai acontecer. Vaso, Deus vai fazer de uma maneira que você nem imagina. Deus vai pegar aquela pessoa de um jeito que você nem espera. Quanto menos você esperar, está lá aquela pessoa em lágrimas, tomada pelo Espírito Santo, convertida. Salva. Deus trabalha de um jeito que você não espera. Você está projetando sobre a tua vida financeira, vou fazer assim, vai ser assim, vai acontecer assim, sim, pá, pá, pá. Deus está trabalhando lá do outro lado da rua, que você nem sabe. É assim que Deus faz. Deus não é mecânico, você diz assim e Ele faz assim. Deus não. Os meus pensamentos são mais altos do que os de vocês. Os meus caminhos são mais altos. Lá em Jeremias diz que Deus, Ele é um Deus de obras estranhas. Não sei se eles estavam vivos, Joquebede e Esrom. Miriam estava. Mas eu fico imaginando se Joquebede estivesse viva quando seu filho conduziu o povo para fora do Egito. Eu fico imaginando assim, ela olhando, participando daquele evento e pensando, passando um filme na cabeça dela assim, meu Deus, há anos atrás eu peguei ele, eu tive que por força e por violência espremer o meu filho da minha vida e colocar ele dentro de um cesto na beira do rio Nilo. E o Senhor deu uma mexida tão grande a ponto de hoje ele está aí levantando o seu cajado para o mar se abrir e eu juntamente com ele atravessarmos em terra seca. Como o Senhor faz as coisas. Passa um filme na cabeça dela. Se ela estivesse viva naquele evento. Porque Deus é um Deus de obras estranhas. Eu sei que a gente se preocupa, porque a gente é humano. A gente é carne e osso, a gente sente dor, agonia, tristeza, etc e tal. Mas tenta diminuir ou quase zerar a intensidade da tua preocupação, da tua incredulidade. Tenta diminuir ou quase zerar isso. Aumenta na escala a tua confiança em Deus. Porque Deus interage com quem ora. E você está orando pela tua família. Você está orando pela tua vida. Você está apresentando a Deus o teu futuro. E Deus é um Deus de obras estranhas. O que eu faço, disse Jesus, vocês não entendem agora,
mas vocês vão entender depois. Amém? Coloque a mão no seu coração e feche os seus olhos. Pai, nós estamos aqui em oração, na sua presença. E a primeira coisa que eu quero dizer para o Senhor, juntamente com este povo, em oração, é muito obrigado. Obrigado, meu Deus, por trazer tanta paz ao nosso coração. Essa paz que excede todo entendimento humano. Isso me faz compreender quando o Senhor disse para os discípulos: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, mas não vos dou como o mundo a dá. Porque a paz do Senhor, ela é uma paz que foge à compreensão humana. É uma paz em que nós nos sentimos seguros em meio à guerra, alegres, cercados por tristeza. Nós nos sentimos bem, ainda que com dores. Nós temos certezas em meio às incertezas. É isso que essa paz, ela provoca em nossos corações. Quantos servos do Senhor te ouviram dizer: não tenha medo, não tenha medo. E o Senhor faz essa palavra ecoar no nosso coração aqui nesta manhã. Não tenha medo. Porque se você está orando, eu estou trabalhando. Se você está orando, eu estou trabalhando. Aleluia. Foi incrível como o Senhor trabalhou na vida de Joquebede, aquela mãe corajosa. E como o Senhor trabalhou na vida de Moisés. O Senhor devolveu o filho querido para a sua mãe. E o Senhor fez cumprir um plano grandioso na vida de Moisés. Porque os planos do Senhor não podem ser frustrados. E é isso que eu te entrego, irmãos, nessa manhã. Você é de Deus. Tua família é de Deus. E os planos do Senhor não podem ser frustrados. Ainda que tenham aparecido espinhos, pedras no teu caminho, os planos de Deus, eles vão se cumprir, em nome de Jesus. Entrega teu caminho ao Senhor, que a tua vida não te pertença mais, que os teus dias, o teu futuro não te pertença mais. Entrega tudo a Ele, confia nele, trabalhe sim, se prepare sim, invista sim, mas creia que o mais Ele fará. E esse o mais nos surpreende tanto. Esse o mais Ele fará nos surpreende tanto. Eu quero liberar essa palavra de Deus para a sua vida, que Deus vai te surpreender, em nome de Jesus. Deus vai te surpreender, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vai agradecendo a Ele, vai adorando a Ele, vai glorificando a Ele, vai bendizendo a Ele, vai apresentando a Ele o teu coração, vai apresentando a Ele as tuas orações, porque Ele te ouve e Ele te atende. Ele é Deus, Ele é Deus sobre todas as coisas. Aleluia. Bendito seja.
não se frustrarão, não se frustrarão. Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Não se frustrarão, não se frustrarão. Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Não se frustrarão, não se frustrarão. Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém Não se frustrarão, cante. não se frustrarão, não se frustrarão. Os planos de Deus ninguém impedirá. Não se frustrarão novamente. Não se frustrarão, não se frustrarão. Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém Pode o vento soprar, meu irmão. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém Ore, ore agora, ore. Deus interage com quem ora. Fale para Deus que você acredita nele. Desabafe com Deus agora. Apresente a tua vida, aproveite esse momento de oração para você apresentar a tua vida, aquilo que tem te causado dores. Apresente a tua vida a Deus agora, porque Deus interage com quem ora. Desabafe, chore, se derrame, agradeça. Apenas ore ao Senhor, porque Deus vai interagir com a tua vida. Deus vai interagir com os teus projetos. Traga Deus para dentro da tua história. Traga Deus para os teus dias. Traga, meu irmão, traga através da oração agora. Pai, essa pessoa está orando, incansavelmente ela está orando, determinadamente ela está orando, confiantemente ela está orando agora, Senhor. E nós cremos que os planos do Senhor jamais serão frustrados, porque a tua palavra diz: agindo eu, quem impedirá? Agora o Senhor nos pede nessa manhã: me chame para estar com você, me chame para participar dos teus projetos, me coloque dentro dos teus planos. Deus está te dizendo nessa manhã: me chame para interagir contigo, me chame para caminhar contigo. Não caminhe sozinho, não caminhe sozinha, me chame. Eu sei que está doendo, mas me chame. Eu quero estar com você, eu quero participar dos teus dias, eu quero estar contigo, me chame. Então chame a Deus agora, mulher, chame a Deus agora, homem, chame como nunca, chame com fé, clame a Ele neste momento, porque os planos dele jamais serão frustrados. Os planos de Deus jamais serão frustrados. Vem Senhor, assim como se olhou para Joquebede,
Assim como o Senhor olhou para aquele menino dentro daquele cesto de junco lá no Rio Nilo, Senhor, olha para essas pessoas, olha para o que elas estão te apresentando nesta manhã, e vem, e vem, e vem, e vem, e vem sobre nós, vem sobre a nossa vida, Senhor. Vem sobre os nossos projetos, Pai, e opera maravilhosamente, porque o Senhor vai nos surpreender. Não se frustrarão, meu irmão. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus. Ninguém não se frustrarão, não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus. os planos de Deus. Ninguém Pode o vento soprar, pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém pode o vento impedirá. soprar, Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Paulo orou em alto mar. A embarcação estava em perigo, mas Paulo orou, e Deus interage com quem ora. E o anjo do Senhor disse para Paulo: ninguém dos que estão contigo nessa embarcação, nenhum deles vão se perder. A vida de ninguém vai ser ceifada, Paulo. A embarcação toda ela vai ser perdida, mas a vida de todos vai ser preservada. Assim diz o Senhor. E assim como Deus havia dito para Paulo através daquele anjo, cumpriu-se exatamente como Deus havia dito, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. E o que Deus tem colocado no teu coração, através da fé e da palavra, vai se cumprir além daquilo que você tem pensado, imaginado e pedido. Porque Deus faz muito mais além. Aleluia. Não se frustrarão, cante. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Canta com fé. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Cante, igreja. Pode o vento. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus Não se frustrarão. Cante com fé. não se frustrarão. Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Levante suas mãos ao mais alto que você puder e diga: Senhor meu Deus, a minha vida não me pertence, te pertence. E eu quero viver plenamente os teus planos. E eu creio que eles não se frustrarão. Diga glória a Deus e aplauda o Senhor bem forte. Bem forte. Bem forte. E nas palmas você canta declarando com fé: não se frustrarão. Vai! Não se frustrarão, não se frustrarão. Canta! Os planos de Deus ninguém impedirá. Nas palmas, vai, ó! Pode o vento soprar,
não se frustrarão, vai. Não se frustrarão. Não se frustrarão. Os planos de Deus, ninguém Pode o vento soprar. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus, ninguém Pode o vento soprar. pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus, ninguém vê. Palmas para Jesus. Eita glória. Senta, meu irmão.